Bem, iniciamos agora a gravação. Eu queria só começar fazendo uma pequena retificação de algo que eu já tinha definido com vocês, e é a data da AV2. A AV3 e a AV1 permanecem nas datas que eu já tinha compartilhado com vocês, mas a AV2 teve um pequeno ajuste, força de uma orientação da coordenação. Então, ela será aí no dia 19 e 21 de outubro. Vai ter esse pequeno ajuste em relação à data. Então, a AV1, 21 e 23 de setembro, a AV2, 19 e 21 de outubro, e a AV3, 7 e 9 de dezembro. Né? Então, ficam já ajustadas e definidas aí essas três datas para que a gente possa se programar direitinho para o semestre, tá bom? Então, repito, sejam todos muito, muito bem-vindos, queridos. Eu hoje vou começar com vocês o nosso conteúdo, de fato, do semestre. Em vários momentos durante o semestre, eu vou perguntar a vocês, Glauco, Beatriz, Mariana, se vocês estão satisfeitos com o ritmo de aula, se o ritmo de aula está confortável. Para mim é muito importante que vocês estejam acompanhando bem a aula, acompanhando bem a nossa conversa aqui. Então, eu já até de antemão peço desculpas por parecer repetitivo, mas em vários momentos eu realmente vou perguntar, indagar isso a vocês. Bem, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é uma alegria gigantesca. E aí, só lembrando algo que nós conversamos na terça-feira, de que o nosso conteúdo programático, que vai do artigo 235 do Código Penal, que começa lá os crimes contra a família, até o final da parte especial do Código Penal, ele apresenta unidades, né, que são entre si independentes. Então, nós temos os crimes contra a família, os crimes contra a incolumidade pública, os crimes contra a paz pública, os crimes contra a fé pública e os crimes contra a administração pública. E aí eu faço a escolha de começar o nosso semestre pela última unidade. A gente vai começar pela unidade 5, os crimes contra a administração pública, que eles estão previstos aí do artigo 312 e seguintes. Nós vamos começar aí nosso estudo a partir do artigo 312. Vamos estudar todos os crimes contra a administração pública. Quando concluirmos, Aron, aí nós voltamos para ver as unidades 1, 2, 3 e 4. Só repetindo a explicação do porquê disso, porque essa unidade é a unidade mais importante, né? Ela é a mais importante porque ela é a mais utilizada do ponto de vista prático. Dificilmente a gente deixa de ver ali uma notícia num site de notícias, um telejornal, durante a semana, sem ouvir em corrupção, em prevaricação e outros crimes. Então, é um conjunto de crimes extremamente importantes, realmente extremamente importantes. Além do mais, é uma unidade, Rafael, muito numerosa, são muitos crimes, e em face disso, a gente começar o semestre por ela, a gente chega com a cabeça descansada, vindo das férias, é muito bacana, porque quando a gente virar a metade do semestre, lá de outubro em diante, a gente já vai ter vencido aí a unidade mais complexa, e aí podemos usar na segunda parte do semestre o tempo para estudar unidades que, claro, são importantes, fazem parte do nosso conteúdo, são relevantes, mas são menos complexas do que essa que a gente começa a ver hoje. Então, a partir de hoje, repito, a gente vai ver os crimes contra a administração pública. Na aula de hoje, especificamente na aula de hoje, eu quero que a gente entenda qual foi o raciocínio, qual foi a lógica que o legislador utilizou para organizar, para definir esses crimes contra a administração. Que raciocínio, que lógica, né? Qual foi o raciocínio, a lógica que o legislador utilizou
para fazer a sistematização, a organização desses crimes. Mas antes eu queria começar literalmente pelo começo, lembrando algo que vocês viram lá em Direito Penal 1, que é nos recordando qual é a função básica do direito penal. Uma sociedade, quando se organiza como sociedade, quando edifica ali um Estado para gerir as relações sociais, Tiago, ela compreende que ela possui um conjunto de valores que são valores fundamentais, essenciais, claro, para que ela exista enquanto Estado. Então, qualquer sociedade organizada olha para a sua realidade, vai olhar para a sua realidade e vai ali identificar que valores, quais são os valores que representam para ela os elementos mais essenciais, Mariana Boniver, mais essenciais para que ela continue existindo enquanto sociedade. E aí, a função básica, a função primária, a função essencial do direito penal é exatamente identificar esses valores e proteger, Mariana, os valores mais importantes que a sociedade tem. Não é à toa que o direito criminal é um direito de radicalidade. Se a gente parar para observar, o direito criminal é um direito de radicalidade. O que significa isso, Daniel? Significa que ele vai proteger os valores mais importantes que a sociedade tem, aqueles, minha prima Maria Mota, que são fundamentais, e ele vai ter à sua disposição, vejam só, os instrumentos mais duros, mais radicais que eu posso ter para fazer esse enfrentamento. Então, o direito penal, ele trabalha numa frequência lá em cima. Ele protege os valores mais importantes e, para proteger esses valores mais importantes, ele usa as ferramentas mais drásticas de que ele tem. Tanto é que o direito penal é o direito que vai poder prender, é o direito que vai poder, até mesmo, né, naquela hipótese específica, rara, da Constituição, vai poder matar, né, no caso de guerra declarada, ele vai poder restringir direitos. Então, veja, Mariana, que o ferramental que o direito penal tem é um ferramental, Arthur, muito duro, exatamente porque ele sabe que a missão que ele tem diante de si é uma missão muito áspera, a proteção dos valores mais caros. Não é à toa que vocês aprenderam lá em Direito Penal 1 o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima é um princípio definido no direito penal, pelo qual o direito penal vai dizer, olha, se preocupe com os valores mais importantes. Essa missão, essa atribuição do direito penal não muda. Ela era assim tempos atrás, ela é assim hoje e ela será assim daqui a algum tempo. Ou seja, o que o direito penal faz, Luiz? Ele olha para a sociedade e vai elencar, pensar, escolher ali quais são estes tais valores fundamentais para a sociedade. Existem valores, Lucas, que tendem a ser tão importantes que eles sempre serão protegidos pelo direito penal. Eles têm uma importância, Daniel, digamos, perene. Imagina comigo, por exemplo, a vida, a integridade física, a liberdade, o patrimônio, a dignidade sexual. Esses valores, Maria, são importantes há 2, 3, 5 gerações antes da gente, são importantes hoje e serão importantes para nossos netos, bisnetos e tataranetos. Né? Eu não consigo visualizar, e penso que vocês também não, qualquer possibilidade, Guilherme, de uma sociedade que diga, não, a vida já não é um valor tão relevante, ou a liberdade, ou a dignidade sexual. Agora, há também valores que perdem essa importância, Mariana, e há valores que ganham importância que não tinham até então. Eu vou exemplificar aqui com um exemplo de cada. Havia um crime, Daniel, no Código Penal,
que era um crime, ele era bonitinho, Sara, era um crime que a gente escrevia, crime, Maria, e o pingo do i era um coraçãozinho, de tão romântico que ele era. Era o crime de rapto consensual, raptar mulher com fins de matrimônio. Olha que coisa linda, Lailson. O cara fugia com a moça, né, porque queria casar, isso era crime. Hoje a galera não é que foge para casar, foge do casamento, né? Então não tem sentido o Código Penal, o direito penal, com todo o seu peso, se preocupar, Gabriela, em definir como um crime a conduta do cidadão que levou a moça e fugiu para casar. O que foi que o direito penal fez? Tira isso. Isso não nos interessa mais. Direito penal, por exemplo, uns anos atrás, deixou de tipificar como crime a conduta da traição matrimonial. Né? Ele disse, olha, isso aqui já não tem mais relevância, né? Já não tem mais qualquer tipo de importância para o direito penal. Vamos deixar de tratar isso como uma matéria penal. Se o direito civil ou qualquer outro ramo do direito que desejar, achar que deve regulamentar isso, ótimo, mas, a princípio, essa conduta é uma conduta não mais importante para o direito penal. Agora, na mesma medida que alguns valores, Vitor, perdem essa importância, outros valores adquirem essa importância. E aqui eu vou destacar um só, que é algo que eu tenho estudado, né, de forma bastante intensa nos últimos anos, que é a segurança cibernética. Hoje, o valor segurança cibernética é um valor fundamental para qualquer aspecto da sociedade, para as relações interpessoais, para as empresas, para a administração pública. Ter uma proteção, Maria, dos nossos dados cibernéticos, né? Nossas postagens, nossas fotos, as operações bancárias, as operações comerciais, informações sensíveis, né? Isso é importância muito grande, Daniel. Imagina as grandes empresas, imagina a indústria, por exemplo, que está ali desenvolvendo produtos, todas aquelas informações industriais sobre novos produtos, forma de produzir, hoje elas estão dentro de um servidor eletrônico. Né? Então, o direito penal, nos últimos anos, a gente vai estudar, inclusive, já na semana que vem, exemplos disso, passou a tipificar o que nós chamamos hoje de crimes cibernéticos. Tivemos, inclusive, uma alteração no Código Penal este ano, né, no primeiro semestre. O que é isso? É a identificação do direito penal, né, é a percepção do direito penal no sentido de que a missão dele continua sendo a mesma, a proteção dos valores, mas esses valores podem efetivamente mudar. E aí, eu já te ouço, Emília, só para fechar essa ideia, o que o direito penal percebe é o seguinte: no momento em que aquela sociedade resolveu, Laílson, construir, edificar uma estrutura que nós chamamos de Estado, com a função de regulamentar as relações sociais, Maria, e resolver os conflitos sociais. Então, o Estado tem como função garantir o equilíbrio, garantir a harmonia, né, garantir efetivamente a melhor relação interpessoal. E resolver, eventualmente, Mariana, conflitos. É para isso que o direito existe. O direito passa a ser a nossa ciência, né? Tanto é que a nossa ciência, Sara, é uma ciência social aplicada. É uma ciência que só existe no âmbito social e deve ser aplicada àquela determinada sociedade. Então, o Estado, ele vai ter essa importância. E aí o que, é que vai acontecer? O Estado, ao ter essa importância, ele irá efetivamente ter aqui uma construção, né, dentro desse contexto, que é uma construção de que
Oi, gente, bom dia. Para quem não me conhece, sou monitora de vocês. Tem muita gente que falando sobre a conexão, ela caiu, mas o professor está voltando já, tá? Pronto, ele apareceu. Professor, a gente não está conseguindo ouvir o senhor. Mil perdões, Jennifer, muito obrigado aí pela ajuda. Realmente a minha internet está muito ruim essa semana. Eu já liguei para lá, vou ligar novamente hoje. Jennifer, você já fez a sua apresentação? Quer fazer agora? Fique absolutamente à Não, vontade. pode ficar à vontade, continuar a aula, no finalzinho da aula me apresenta. Tá ótimo, querida. Muito obrigado aí pela ajuda, viu? Emília, pode falar, querida. Mais uma vez, desculpa pela breve interrupção. Então, professor, o senhor tinha comentado de certos valores que perdiam força na sociedade e por isso deixavam de ser representados, tipificados pelo Código Penal. Aí eu queria perguntar, o senhor acha que o crime de bigamia, por exemplo, seria um exemplo disso, que ele venha a se encaixar no futuro? Porque cada vez mais eu posso perceber que muitas pessoas vêm criticando, né, ele ser resguardado pelo direito penal e não, por exemplo, pelo direito civil ou algo do tipo. Eu acho que ele vai ser um crime. Tanto é, Emília, que quando o código, porque a gente vai estudar isso esse semestre, o crime de bigamia, lá do artigo 235, ele está dentro do mesmo ambiente de crimes do crime de adultério. Quando o crime de adultério, em 2005, foi retirado do Código Penal, Sara e Emília, houve uma discussão na época em relação ao crime de bigamia. Ele foi mantido, entendeu-se que a instituição casamento ela é uma instituição que merecia a proteção adequada, mantivemos. Mas eu acredito que no futuro essa discussão voltará. Por exemplo, hoje já existe uma discussão, inclusive eu até participei de uma banca de monografia agora no final do semestre passado, sobre o que se costuma chamar de poliamor, né? E de você ter ali uma relação consensual, aceitável, desejável, entre 3 ou mais pessoas. Então, me parece que a sociedade vai, no futuro, fazer novas discussões em relação a isso. E outra coisa, está normal isso. Eu acho que é algo que é perfeitamente normal, no sentido de que a sociedade avança, né? A sociedade, se você olhar em perspectiva, Emília, algumas décadas atrás, havia, por exemplo, essa norma de 77, ela havia o chamado Estatuto da Mulher Casada, Maria. A mulher casada, para realizar uma série de atos na vida civil, ela precisava da permissão expressa, Sara, do marido. Isso é inimaginável na sociedade de hoje. Imagina a Sara, para firmar um contrato, né, um contrato civil qualquer, ter que ter a anuência e a permissão do marido. Isso é insustentável na sociedade atual, que a gente tem que ter a igualdade em todos os sentidos. Então, essa natural evolução é uma evolução que a gente vai ter em relação a isso, né? E essas discussões sempre vão discutir, vão aparecer, como o Daniel coloca essa questão dos métodos anticonceptivos, especialmente o DIU, que teria que ter uma permissão do marido. Mas aí, Daniel, tem um aspecto um pouco diferente, porque aí não é meramente, eu não estou dizendo que está correto, estou dizendo que tem um olhar um pouco diferente, porque como tem uma questão de descendência, de garantir a descendência, né, tem se compreendido que deveria haver uma anuência ou pelo menos uma permissão do marido. Eu confesso a vocês que eu não refleti ainda sobre isso para saber qual seria o melhor caminho. Mas a colocação da Emília é muito feliz para que a gente perceba isso. A sociedade ela vai avançar. O direito penal vai repensar esse acervo de valores. Então, eu acredito, Emília, que no futuro, porque veja só, a gente vai ter a oportunidade de estudar bigamia ainda esse semestre, e nós vamos ver que quando ela vem, essa conduta vem ao Código Penal, nós não falávamos, Emília, por exemplo, em união estável. Né? A única forma, né, de você ter ali era a união entre pessoas de gêneros diferentes através do casamento. Quanto nós já evoluímos, né? Hoje nós já temos a figura da união estável, nós já temos, felizmente, né, o reconhecimento, não poderia ser diferente pelo direito da união entre pessoas do mesmo gênero, né, uma coisa
que graças a Deus nós avançamos e evoluímos para isso. Então, quanta coisa em relação ao conceito de família foi sendo transformado daquele momento em diante. Então, eu concordo com você de que no futuro, talvez até no futuro breve, a gente tenha a revogação desse crime, e aí ficam os reflexos, como no caso eventual do adultério, lá no direito civil. Então, veja, a gente fechar essa ideia, essa escolha de valores, ela é fundamental, e aí, ao olhar para a sociedade e para o Estado, percebe-se que a proteção do Estado, Luiz, passa a ser um valor fundamental. Ou seja, se esse Estado é criado, é edificado, Maria, para regulamentar as relações sociais e para garantir que a relação social ela seja efetivamente estruturada dentro desses padrões, eu preciso proteger o próprio Estado. É dentro dessa realidade que a gente vai ter, Sara e Emília, a necessidade de proteção da máquina de administração do Estado. Aonde é que eu quero chegar com toda essa minha conversa aqui de meia hora? O valor que nós estamos começando a estudar na aula de hoje, os crimes contra a administração pública, são crime, Laílson, porque eu entendo que proteger o Estado e sua respectiva máquina de administração é um requisito fundamental para a própria existência da sociedade. Aqui eu tenho uma reação em cadeia, Sara. Se eu preciso do Estado para que ele regulamente as relações humanas e para que ele eventualmente possa, Rafael, resolver os conflitos, eu preciso proteger essa máquina administrativa. Então, a administração pública ela é escolhida como um valor a ser protegido pelo direito penal, exatamente por reconhecer que essa administração pública ela é um requisito fundamental em relação a essa determinada proteção. E aqui, Marias, eu queria fazer um pequeno parênteses para que nós possamos entender já duas coisas. Primeiro, nós temos aquela divisão, que é uma divisão lá do pensamento aristotélico, depois melhor sistematizada por Montesquieu, né, da divisão entre funções do Estado. Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Né, a função administrativa, a função legiferante e a função jurisdicional. Porém, cada um desses poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, Lucas e Maria, possui internamente suas máquinas de administração. Ou seja, para que o poder legislativo, Daniel, possa funcionar, ele vai celebrar contratos, ele vai contratar serviços, ele vai contratar pessoas. Para que o poder judiciário, Luiz, possa funcionar, ele precisa ter um prédio, ele precisa ter equipamentos, ele precisa contratar pessoas, ele precisa fazer contratos, pagar serviços. Então, a primeira coisa que eu queria definir com vocês é que esse conjunto de crimes que nós estamos começando a ver hoje, os crimes contra a administração pública, são crimes que irão efetivamente proteger não apenas o que a gente costuma chamar, Maria, de poder executivo. Eles serão aplicados no âmbito do poder executivo, por exemplo, quando a Secretaria de Saúde do Estado, Mariana, ou a Secretaria de Educação de um município contratam, esses crimes eles estão ali sendo aplicados. Mas eu também vou aplicar, Luiz, no âmbito do poder executivo, mas eu também vou aplicar no âmbito do poder legislativo e no âmbito do poder judiciário. Quando a Assembleia Legislativa ou quando o Supremo Tribunal Federal realizam o ato, eles também podem estar nesse grande guarda-chuvas. Então, a primeira coisa que eu queria definir, Guilherme, é que apesar da gente falar em crimes contra a administração pública, não vamos traduzir na nossa cabeça que são crimes aplicáveis apenas e tão somente ao poder executivo. Não. Eles são aplicáveis a todas as dimensões, Sara, da administração pública. Eu vou ter crimes dessa natureza no Ministério Público, eu vou ter crimes dessa natureza na Defensoria Pública. Por quê? Porque tratam da res pública, da coisa pública. Então, tudo aquilo que tiver interesse público
pode ser objeto de atuação dos crimes. E aí temos uma segunda questão que eu queria que ficasse bem clara já desse primeiro dia de aula de matéria efetiva. Crimes contra a administração pública, Estênio, não são, Alícia, tradução de crimes contra o patrimônio público. Os crimes contra a administração pública que nós estamos aqui estudando, eles transcendem em muito, Daniel, a questão da proteção ao patrimônio público. Então, eu posso ter, e terei vários, e nós vamos ver aqui diversos exemplos, Maria, de crimes contra a administração pública que não falam de dinheiro. Por exemplo, a gente vai estudar aqui o crime de prevaricação. É um crime que não tem nada a ver com dinheiro. A gente vai estudar aqui crimes de inserção de dados cibernéticos falsos. Não tem nada a ver com dinheiro. A gente vai estudar crimes como desobediência ou desacato. Não tem nada a ver com dinheiro. Então, a gente vai perceber, dentro desse contexto, de que o que eu quero proteger aqui não é apenas o bem, o acervo patrimonial do Estado. É algo que transcende, que vai muito além disso. O que eu quero proteger aqui é todo esse conjunto de valores, esse conjunto de bens, Maria, que compõem a administração pública. Eu estou protegendo o patrimônio público, eventualmente. Eu estou protegendo também, Guilherme, o patrimônio privado que esteja sob a guarda do poder público. Mas eu estou protegendo a autoridade do Estado, a moralidade do Estado. A gente vai ver crimes aqui, Daniel e Emília, que protegem a impessoalidade do Estado. O que ele quer ali proteger, Daniel, é que o Estado venha a tratar você da mesma forma que ele trata todo mundo. Veja, não tem nada a ver, Mariana, com dinheiro, com bens, com grana. Então, eu queria já fixar essas 3 ideias básicas para que a gente possa avançar. Primeiro, o direito penal olhou para essa relação Estado e sociedade e percebeu que precisava, Luiz, proteger esse valor chamado administração pública. Ao fazer isso, ele não está protegendo apenas esse valor no âmbito do poder executivo, ele protege em todas as dimensões do poder público. E mais ainda, não vamos confundir ou interpretar, Lucas, a proteção à administração pública como se fosse algo protegido apenas e tão somente no âmbito exclusivo da atuação própria, clara, do patrimônio público sendo protegido. É algo muito além disso, é algo que vai muito além disso. Até aqui está ok? Eu pergunto pela primeira vez e vou perguntar várias outras vezes. Esse ritmo de aula está confortável para vocês? Está tranquilo? Né? Estão comigo? Show! E aí eu quero enfrentar aqui uma outra questão. A gente já definiu aqui algumas premissas fundamentais. Primeiro, a administração pública é um valor que o direito penal precisa proteger. A administração pública é um valor que a gente vai ter efetivamente que proteger além do patrimônio público. Mas aí, Emília, o legislador se deparou com uma dificuldade. Como proteger a administração pública? Que critério usar? Porque vejam só, essa máquina administrativa do Estado, o contato que eu faço com ela, Maria, não é apenas daqueles que estão inseridos na administração. Mas, prima, qualquer pessoa da sociedade tem atuação com isso. Eu vou fazer aqui um raciocínio, uma alegoria. Vamos imaginar, e se Deus quiser, em breve isso vai ser realidade, que a gente volte à nossa vida normal, voltamos à nossa feliz convivência no campus, né? Já que temos um campus tão bonito, né? Vamos estar todos lá. Deixa eu imaginar o seguinte, Maria. Imagina uma pessoa que parou ali na Washington Soares e, para cortar caminho, Mariana, resolveu passar por dentro da Unifor e saiu ali atrás da universidade. Essa pessoa não tem nenhum vínculo com a universidade. Ela ali não estuda, ela ali não trabalha, ela está simplesmente cruzando aquele caminho para facilitar a vida dela. Mas ela tem um dever de proteção com a coisa da universidade. Isso não faz com que ela possa, por não ter vínculo, Laílson, danificar um banco,
da universidade, ou uma cadeira, ou levar algum bem da universidade. Ela tem um dever de guarda. Ok? Reserva essa ideia na tua cabeça. Vamos para outro cenário. Vocês que são alunos da Universidade de Fortaleza, vocês já têm um vínculo com a universidade muito mais próximo, não é, Wilson, do que aquela pessoa que está só de passagem. Você tem um contrato firmado, você tem uma relação educacional, você tem que seguir algumas regras da universidade. Você está o quê? Mais próximo dos interesses da universidade. Vamos avançar. Imagina eu, que sou empregado da Universidade de Fortaleza. O meu dever de guarda é ainda maior. O que se espera de mim é ainda mais. Claro que isso tem um outro lado, né, Mariana? Isso tem um lado de que quanto mais eu tenho intimidade com aquela determinada administração, mais eu terei facilidades. Repito, vamos imaginar que a gente voltou para o campus e estamos em aulas presenciais. Eu, quando chego na coordenação, digo assim, me empreste aí um microfone para eu dar aula, nenhum dos meninos ali vai me perguntar, professor, e aula de quê? E qual é a sala? E quem autorizou? Não, porque o meu vínculo com a universidade é muito estreito. Se um de vocês, a Sara, chegar na coordenação e pedir ali o microfone, eles até vão dar a Sara o microfone, mas eles vão questionar qual é o professor da aula, que disciplina é, que sala é. Agora, uma pessoa que não esteja em nenhuma dessas categorias, imagina aquela pessoa que simplesmente estava passando ali pela universidade. Essa pessoa não vai receber o microfone. Aonde é que eu quero chegar? Quanto mais perto da essência da administração, quanto mais vínculos, Emília, eu tenho com a administração, maior a responsabilidade que eu tenho. Por quê? Porque maior a facilidade de acesso que eu tenho. Esse foi o raciocínio que o legislador utilizou. Quanto mais acesso, mais responsabilidade, Mariana. Logo, a eventual quebra de responsabilidade tem que ser punida com mais rigor. Então, quando o legislador vai organizar os crimes contra a administração, veja o que foi que ele fez. Ele dividiu os crimes contra a administração em duas grandes categorias. Os crimes contra a administração praticados por funcionário público, que vão aí do 312 ao 326, e um outro grupo de crimes, os crimes contra a administração, dos crimes contra a administração, praticados por particular. Crimes contra a administração, praticados por particular. Então, o critério que o legislador utiliza é esse critério, Laílson. Desculpa, professor, o primeiro são os, porque falhou aqui, praticados por funcionários públicos e os outros praticados por particular, é isso? Exatamente, Adriana. Ou seja, ele poderia ter organizado de várias formas, mas ele usa isso. Eu vou criar aqui um conjunto de crimes, Adriana e Luiz, que são crimes praticados por funcionário público, e um conjunto de crimes praticados por particular. Por quê? Quanto mais perto eu estou da administração, quanto mais intimidade e acesso eu tenho à administração, mais responsabilidade eu terei sobre aquela minha determinada conduta. É essa a lógica. Por isso que eu fiz aquela alegoria. Eu tenho mais acesso às coisas da Unifor, eu tenho mais facilidade de ter acesso àqueles bens da Unifor, mas isso traz para mim uma responsabilidade maior. Se você pega aquele microfone como aluno e não devolve, você pode ter uma sanção ali administrativa da universidade e tal. Eu posso ser demitido, por justa causa, por exemplo. Por quê? Quanto mais acesso, quanto mais permissão, mais responsabilidade. Então, esse foi o raciocínio que o legislador utilizou. Ele disse, olha, toda a sociedade, quer ela faça parte da administração, Laílson, quer não faça, tem que cuidar da coisa pública. Porque, como o nome diz, a coisa é pública, é de todos. Mas o grau de cuidado, de responsabilidade vai variar. Se eu estou mais perto da administração, tenho, efetivamente, a maior
chance ou probabilidade de ser chamado para esse determinado tipo de obrigação e de responsabilidade. Então, nós temos crimes praticados por funcionário público e crimes praticados por particular. Nós vamos ver, à medida que nosso estudo for avançando, Adriana e Emília, que em muitos casos há pontos de contato, Luiz. E quando existem esses pontos de contato, a gente vai perceber o seguinte: a pena, a sanção do funcionário público, Maria, é sempre maior do que do particular. Por quê? Porque eu espero mais dele. Ele tem um dever maior de atuação, de proteção, de cuidado, de zelo. Eu vou puni-lo de forma mais rigorosa porque eu estou esperando uma conduta mais rigorosa, mais compatível dele. E aí, diante dessa divisão, nos surge uma dificuldade, Gabriela. O que é funcionário público, Alice? Então, Alice, a gente vai ter que definir aqui o que é funcionário público. Aqui eu vou fazer de novo um outro parênteses. O direito penal, ele foi esperto. O direito penal, ele é, Adriana, esperto. O que eu quero dizer com o direito penal ser esperto? O direito penal estabeleceu, Maiara, uma regra, uma lógica. Ele disse, olha, para que eu possa trabalhar, eu preciso, Maria, de uma série de conceitos. Eu preciso de uma série de conceitos. Exatamente, Ana. Você definiu super bem. A Ana diz o seguinte, então, quanto maior o vínculo, maior o acesso, maior a responsabilidade e, consequentemente, maior a pena se houver crime. Perfeito. É exatamente isso. E aí nós vamos enfrentar agora como é que eu defino, Ana, esse vínculo, ou seja, o que é funcionário público. Então, veja só. O direito penal, ele se aproveita, e se aproveita aqui no sentido positivo, Sara, de conceitos definidos por outros ramos do direito. Porque imagine o trabalho que seria para o direito penal, seria um trabalho, Gisele, quase que impossível de ser feito, se ele tivesse que definir todos os institutos e conceitos que ele iria utilizar. Imagina, por exemplo, Mariana, que ele tivesse que definir o que é pessoa natural, o que é pessoa jurídica, o que é sociedade civil, o que é empresa, o que é tributo. Era um trabalho infinito. Então, o que o direito penal faz? Ele vai nos outros ramos jurídicos e toma emprestado aquele conceito. Então, por exemplo, Maria, quando a Lei 8.137, que é a lei que trata de crimes contra a ordem tributária, crimes de sonegação tributária, diz que é crime sonegar ou suprimir o pagamento de tributo, Daniel, ela não vai definir o que é tributo. Ela vai lá no direito tributário, lá no Código Tributário, no artigo 3º do Código Tributário, e toma emprestado o conceito de tributo, para ela não ter o trabalho de definir o que seja tributo. A mesma coisa que ela vai fazer, por exemplo, Maria, quando eu preciso usar conceitos como pai, como filho. Então eu vou no direito civil e tomo emprestado esses conceitos. Agora, há situações excepcionais, não é a regra, é exceção, em que esse conceito não resolve, Mariana. O direito penal, quando olha para esse conceito emprestado, Daniel, ele percebe que ele não é suficiente para o que ele quer. Aqui acontece isso, Gabriel. A princípio, quem define o que é servidor público é o direito administrativo. Mas o olhar que o direito administrativo, vejam só, tem sobre o servidor público, Maria, é um olhar, Emília, naturalmente mais restritivo. Porque, veja só, na hora que o direito administrativo, que é aquele direito que vai regular, Sara, a relação entre a administração pública e o administrado, diz, fulano de tal é meu servidor público, ele vai se obrigar a uma série de coisas. Ele vai ter que pagar um salário para aquele cara.
Eu vou ter que ter um regime de previdência para aquele cara. O que ele fizer, Maria, a administração pública vai ter que se responsabilizar. Nem que depois vá contra ele numa ação regressiva, mas ele vai se responsabilizar. Então, para o direito administrativo, veja só, Daniel, quanto menos pessoas eu colocar nesse conceito servidor público, melhor. É melhor para a administração. Por quê? Porque na hora que eu te dou um rótulo, você é servidor público, sobre o olhar, sobre os óculos, sobre a lente do direito administrativo, eu vou ter que arcar com todo o ônus dessa pessoa. Agora, no nosso raciocínio aqui no direito penal, esse conceito não é o melhor. Porque a gente acabou de ver, a Ana sintetizou isso muito bem aqui no chat, que quanto mais acesso eu tenho à administração, mais responsabilidade eu vou ter. E maior será a pena que eu vou receber. Logo, Sara, quanto mais pessoas eu colocar nesse guarda-chuvas funcionário público para o direito penal, mais bem preparada e protegida, Mariana, estará a administração pública. Em outras palavras, quanto mais pessoas eu disser fulano é funcionário público, se ele vier praticar um crime, a pena vai ser mais grave, logo a administração está melhor protegida, Daniel. Então veja que o conceito, a lógica que o direito administrativo está usando, não funciona para o direito penal. Lá no direito administrativo, para que eu proteja a administração pública, eu tenho que trazer menos pessoas para esse conceito. Já no direito penal, eu preciso trazer mais pessoas. Então, o que foi que o direito penal percebeu? Que o conceito, já te ouço, Guilherme, que o conceito dado pelo direito administrativo não lhe servia. E aí ele fez o seguinte, ele disse, olha, em regra, em condições normais de temperatura e pressão, eu vou aos demais ramos do processo, do direito, e trago os conceitos. Mas, neste caso, o conceito que estaria ali, Gabriela, à minha disposição, não serve. Então, eu vou criar um conceito. Então, vejam só, eu vou só colocar aqui, e vou ouvir o Guilherme, depois a gente aprofunda. O que nos diz o artigo 327 do Código Penal? Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, claramente, ele está me dizendo, Maria, o seguinte, olha, camarada, se você mesmo sem ter um salário, se você mesmo que faça isso por um momento ou por um dia, você naquele momento está exercendo uma função pública, ocupando um cargo ou ocupando um emprego público, para este fim, qual fim? O fim do direito penal, para o direito criminal, você é funcionário público. Você vai receber o rótulo de funcionário público. Deixa eu trazer 2 exemplos aqui. Imagina, Maria, o mesário das eleições. Aquela pessoa não é servidora do Tribunal Regional Eleitoral, mas no dia específico das eleições, Mariana, e apenas naquele dia, ele vai funcionar ali como mesário. Ele não tem mais acesso àquelas máquinas do TRE, ele não tem uma facilidade de acesso àquelas máquinas do que eu. Então, naquele dia, naquele momento, ele é funcionário público para os efeitos penais. Então, se ele vier a praticar um crime contra a administração, ele responde nessa primeira categoria, crimes contra a administração praticados por funcionário. Um outro exemplo que eu poderia dar a vocês é o do jurado, lá no júri. Aquela pessoa que é chamada a atuar, a funcionar como jurado, ela não é servidora pública para o direito administrativo. É uma pessoa do povo que foi escolhida ali para, naquele momento, julgar aquele réu. Mas naquele momento em que ela funciona como jurada, ela é funcionária pública para os efeitos penais. Então, o conceito de funcionário público, dado pelo direito penal, é distinto do conceito dado pelo direito administrativo e é pensado para gerar a melhor proteção ao direito penal. Guilherme, pode perguntar e depois eu respondo a pergunta da Ana. Professor, e quem trabalha, tipo, numa
sociedade de economia mista, um Banco do Brasil, uma Petrobras, nesse caso, ele também vai ser considerado um funcionário público? Não, porque a tua pergunta é ótima para a gente fundamentar o seguinte: o cargo público é aquele cargo da administração direta, né? Pode ser um cargo que eu cheguei por concurso público, pode ser um cargo em comissão. O emprego público, veja, ele fala em exerce cargo, emprego ou função. Emprego público deriva da atividade que eu exerço, regulamentada pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não por estatutos de servidores. Eu sou um empregado privado, mas eu sou empregado, Guilherme, de uma empresa pública. Então, tua pergunta é muito bacana para a gente separar o que é empresa pública do que é a sociedade de economia mista. A empresa pública, ela funciona no mercado, ela realiza operações de mercado, mas a dona dela é só o Estado. O dono é exclusivamente o Estado. Exemplo, o SERPRO, hoje ainda os Correios, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal pertence apenas à União Federal. Então, quando eu trabalho na Caixa, eu ocupo ali um emprego público. Então, para os efeitos penais, eu sou empregado, sou funcionário público. Agora, se eu trabalho efetivamente numa sociedade de economia mista, aí eu já não serei mais, para esse fim, empregado público. Tá? A Emília até colocou aqui o parágrafo 2º, que a gente vai já tratar dele, porque ele estende esse conceito. Mas vamos primeiro entender o caput. A Ana pergunta o seguinte: eu não sei se entendi bem, professor. O direito administrativo traz poucas pessoas porque ele define o que elas são e tem que cuidar delas, tipo, dar benefícios e tal. Mas o direito penal tem que trazer muitas pessoas porque ele só protege o direito. Ana, o objetivo do direito administrativo e o objetivo do direito penal é o mesmo: proteger o Estado, proteger a administração pública. A forma de proteger é que é diferente. Porque na hora que eu digo que você é meu empregado lá no direito administrativo, isso me traz um peso, porque eu vou ter que te remunerar, eu vou ter que garantir uma previdência para você. É por isso que o direito administrativo tem uma visão mais restrita. O olhar do direito penal é diferente, porque ele diz o seguinte: olha, quanto mais acesso, não interessa se esse acesso é porque você é um empregado de carreira ou porque você naquele dia foi escolhido mesário, mais responsabilidade. Então você vai receber esse tratamento. É por isso que eles têm o mesmo objetivo, que é proteger da melhor forma, mas a realidade dos dois direitos é diferente. Então, é por isso que o direito penal, ao conceituar funcionário público, ampliou esse conceito. Pode falar, Vitória. Professor, tratando-se de terceirizado, se ele tiver mais vínculo, se ele tiver mais acesso, ele é considerado um servidor público em relação ao direito penal? Tem se entendido que sim. Tem se entendido que sim, exatamente por essa questão do acesso. Tá? Veja o que nos diz aqui. Eu chego já, Emília, no parágrafo 2º. Deixa eu só trabalhar primeiro aqui com o parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função pública em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Olha a lógica, queridos, que ele está desenvolvendo aqui. Mariana, lá no caput, ele diz: considera-se funcionário público para os efeitos penais. Ponto. Aí, no parágrafo 1º, Daniel, ele está dizendo: olha, equipara-se a funcionário público. É como se ele dissesse: esse cara não é funcionário público, porque ele não exerce cargo, emprego nem função. Mas eu vou tratar da mesma forma. E quem é esse cara? Aquele que, por exemplo, exerce atividade numa entidade contratada para prestar serviço público. Eu posso citar como exemplo a Enel. A Enel, que fornece energia, ela é uma permissionária do poder público. Então, se alguém chega na minha casa para cortar minha energia e eu ofereço a ele uma vantagem financeira e ele não corta, Mariana, para esses fins, ele vai ser equiparado a funcionário público. Ele responde por corrupção. Por quê? Porque ele trabalha para uma empresa privada, completamente privada, mas que exerce um serviço público contratado. E aí, só para avançar, aí eu chego na dúvida da Emília, no parágrafo 2º, o que ele vai dizer?
A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação pública. Veja, eu quero que vocês tenham a seguinte lógica na cabeça. Nós vamos ter dois grupos de crimes que nós vamos estudar a partir da semana que vem. Os crimes praticados por funcionário e os crimes praticados por particular. O que nós já sabemos, Emília? Os crimes praticados por funcionário, Adriana, são mais pesados, a pena é mais dura, porque esse cara tem mais acesso à coisa pública. Ponto. Qual é o conceito de funcionário? Aquele que exerce cargo, emprego ou função, mesmo sem remuneração e mesmo de forma transitória. É por isso que nesse guarda-chuvas, nesse conceito, entra o mesário das eleições, entra o jurado, pessoas que não são servidores públicos. Ninguém preenche uma ficha do hotel, Maria, profissão, jurado, profissão, mesário. Você não é mesário, você está mesário naquele dia, mas naquele dia você está exercendo uma função pública. Portanto, você responderá como funcionário público. No parágrafo 1º, ele equipara, ele torna semelhante essas outras figuras. Por exemplo, o cara da Enel, lá da energia. E no parágrafo 2º, ele vai trazer uma lógica que eu costumo brincar, que é uma lógica, sabe aquela brincadeira que a gente faz no Nordeste, aquela expressão, além da queda, o coice? Ou seja, além de ser funcionário público, você ainda vai ter uma pena maior. Então, o que ele diz aqui, Emília? A pena será aumentada quando os autores dos crimes previstos neste capítulo, qual capítulo? Crimes contra a administração praticados por funcionário público, forem ocupantes de cargo em comissão, ou de função, ou direção, ou função de direção ou assessoramento. Por exemplo, eu, Rafael, ocupo um cargo em comissão no Tribunal de Justiça. Eu sou assessor de um desembargador. É um cargo que a gente costuma chamar de cargo de confiança. Então, qual é a lógica aqui, Sara? A administração pública disse, Rafael, você vem ocupar esse cargo, você não precisa fazer um concurso, mas é porque eu confio em você e eu preciso da sua qualificação técnica. Agora, veja só, eu vou exigir mais de você. Se você vier praticar um crime, exatamente por eu confiar ainda mais em você, a pena tem que ser maior. Pessoal, eu só posso trair alguém que confia em mim. Se aquela pessoa não confia em mim, eu não vou conseguir trair nunca. É isso que ele está dizendo aqui. Quanto mais eu confiar em você, tanto confio em você que te nomeei para um cargo de direção, um cargo de assessoramento, se você vier praticar um crime, a sua pena será aumentada aí da terça parte. Para encerrar, e aí eu vou passar a palavra para a Jennifer para ela se apresentar, veja o que nos diz, isso aqui vocês já viram, Daniel, lá em Pena 1, o artigo 30 do mesmo Código Penal. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Vocês aprenderam isso lá no direito penal. Ou seja, aquelas condições pessoais são minhas. Não serão transpostas, comunicadas para quem praticar o crime comigo. Então imagina, Daniel, que o A e o B praticam um crime de homicídio contra o pai do A. A agravante, crime contra a ascendente, vai recair só sobre o A. Agora, quando essa condição pessoal, Maria, estiver no tipo penal, aí eu vou aplicar para todo mundo. Ser funcionário público para os efeitos penais não é uma condição pessoal? Então, o que eu vou fazer, Mariana? Vou estender para todo mundo. Então, imagina que a Mariana é funcionária pública e eu, agindo em concurso de agentes de pessoa com ela, pratico um crime. Será estendido para mim a condição dela de funcionário. Nós dois respondemos por crimes contra a administração. Ela porque de fato é funcionária e eu porque vou efetivamente ter a extensão desta condição pessoal.
Pessoal, ficou claro tudo isso? Gostaram da aula? Esse ritmo está confortável mesmo? A gente pode seguir com isso? Então, o que a gente viu hoje? Vou já passar a palavra para a Jennifer. Enquanto a Jennifer se apresenta, eu vou fazer a chamada pela lista de presença aqui. Tá? O que foi que nós vimos hoje? A administração pública é um valor que o direito penal vai proteger. Vai proteger de que maneira? Dizendo, eu tenho crimes praticados por funcionário e por particular, e esses crimes praticados por funcionário são crimes mais duros. E qual é o conceito de funcionário? Aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, mesmo de forma transitória e não remunerada. Pode perguntar, Guilherme. Então, professor, ele só vai, no caso assim, que era aquela pergunta de sociedade de economia mista, só vai responder os dirigentes, caso... Não. Pergunta do Guilherme é excelente. Excelente. Vamos voltar aqui para o parágrafo 2º. A pena será aumentada se o cara ocupar cargo de comissão, se o cara for diretor e etc. Veja, Guilherme. Primeiro, eu preciso definir... Professor, qual é esse artigo que o senhor está falando, por favor? Tudo do 327. Eu estou no 327 nos parágrafos. Guilherme, a tua pergunta é sensacional para que a gente possa entender a lógica de utilização aqui. O caput do 327 define o que é funcionário público. Parágrafo 1º estende aqueles caras às empresas privadas prestadoras de serviço público. Esta causa de aumento de pena do parágrafo 2º, ela não é independente. Ela é decorrência, dependente do caput. Então, primeiro, Guilherme, eu preciso saber se você é funcionário público. Se for, e aí, se ocupar um cargo de direção, assessoramento, aí você vai ter um aumento de pena. Então, por exemplo, um diretor do Banco do Brasil, ele já não é funcionário público para os efeitos penais, porque ele trabalha numa sociedade de economia mista. Então, eu nem vou falar na causa de aumento de pena aqui do parágrafo 2º. Ela é decorrente, derivada do conceito. Eu primeiro preciso categorizar você como funcionário para aí partir para o aumento de pena. Consegui explicar? Sim, professor, obrigado. Jennifer, você tem toda a palavra. Queridos, eu vou fazer a chamada, eu sempre quero combinar com vocês que eu vou fazer a chamada, eu não vou chamar o nome de cada um de vocês pela lista aqui dos nomes, tá? Isso fica mais fácil. Então, eu peço que vocês escutem a Jennifer, ela vai se apresentar, mas que ninguém saia, porque eu estou fazendo aqui a chamada. Jennifer, está contigo a palavra. Oi, gente, bom dia, professor. A minha apresentação vai ser bem rapidinha mesmo, é só para informar para vocês como é que vai funcionar o GED. Prazer, primeiro, meu nome é Jennifer Nascimento, eu estou no 8º semestre, e eu vou ser a monitora de vocês. E eu quero agradecer, professor, a oportunidade novamente de ser monitora e estar auxiliando vocês nesse semestre. Como é que vai funcionar o GED? A Unifola ainda não autorizou a gente a dar o GED presencial, né? Então, o nosso GED vai ocorrer, como no semestre passado, através do Google Meet. Eu vou estar encaminhando para vocês um formulário, né? Vou botar aqui no chat um linkzinho para vocês me informarem a disponibilidade de vocês no horário do GED, entendeu? Tipo, quarta-feira, AB tarde, entendeu? E vocês vão lá votar para a gente definir isso até segunda-feira, e próxima semana a gente já está iniciando o GED, tá bom? Pessoal, sobre o título, terminando aqui a chamada, eu já falo com vocês, que eu quero falar também sobre a questão do GED. Só mais 2 minutinhos aqui.
Pronto, o que eu queria dizer, a Jennifer me ajudou bastante na disciplina no semestre passado. Vamos aproveitar esse grande luxo que é termos uma monitora, né? Uma monitora tão dedicada quanto a Jennifer. Ou seja, a gente está numa situação em que toda ajuda é muito bem-vinda, especialmente a ajuda dessa qualidade, tá? Temos a possibilidade de termos um GED dedicado à disciplina para tirar as dúvidas, para aprofundar. Então, não perca, com uma certa facilidade que ainda será remoto, quer dizer, você não precisa nem se deslocar para a universidade, pode entrar ali e já efetivamente ter aquele momento. Não percam essa oportunidade para que a gente possa ter um reforço ainda mais. A Jennifer sabe muito bem como é que são minhas aulas, como é que são minhas provas, como é que eu gosto de cobrar na prova. Ela vai dar uma colaboração extraordinária. Não percam, não desperdicem essa grande oportunidade, tá bom? Jennifer, se você quiser também, compartilhe aí o link no nosso grupo de WhatsApp, né? Que aí fica mais fácil para eles também. Respondam para que a gente possa ter isso, tá bom? Queridos, mais uma vez, muito obrigado. Eu fico feliz demais, uma turma que tem mais de 60 alunos, isso para mim é um motivo de grande alegria, e temos aqui quase 55 presentes. Espero que tenham gostado da aula tanto quanto eu. Já sabemos o que é funcionário público, o que a gente vai fazer semana que vem. Aí nós vamos começar, Guilherme, os crimes em espécie. Então, na semana que vem, Mariana, a gente começa do 312 em diante, conhecendo cada um desses crimes. Queridos, um excelente final de semana para vocês. Muita paz, muita saúde, se cuidem, usem máscara e a gente se vê, se Deus quiser, na terça-feira, tá bom? Um beijo grande a todos. Jennifer, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, professor. Eu que agradeço, professor. Bom dia a todos.